Antes, todo mundo pensava que a casa da Peppa só existia no mundo do desenho, mas imagens da casa dela na vida real começaram a circular pela internet. Sabia que a casa real da Peppa esconde um segredo muito bizarro? Bug. Ninguém tem certeza de qual é a origem das fotos que mostram a casa da Peppa, principalmente porque são várias fotos que mostram diversas casas em lugares diferentes. É muito estranho que existam tantas residências parecidas com a da família Pig por aí, mas talvez isso não seja apenas uma coincidência, e sim um verdadeiro bug na realidade. Tem quem acredite que o nosso universo funciona como uma simulação de computador, com tudo funcionando à base de códigos de programação. Se isso for verdade, essas casas parecidas com as da Peppa podem ser como bugs na programação do nosso mundo. Essas casas seriam algo parecido com a creepypasta das Backrooms, dimensões alternativas que são como versões distorcidas do nosso universo. Mas surge uma questão: onde Peppa Pig se conecta a isso? Como um erro na programação do nosso universo faz com que várias cópias de uma casa de desenho animado comecem a aparecer por aí? Bem, é isso que vamos tentar descobrir, porque vamos falar sobre os 9 detalhes sombrios que você não sabe da casa real da Peppa Pig. Fica ligado porque tá começando agora mais um Team Vídeo cheio de novidades. Outro universo. Algo curioso sobre as imagens reais da casa da família é que elas parecem sempre mostrar a versão antiga do lar da Peppa. Quem acompanha o programa sabe que em 2025, a casa da família Pig passou por uma reforma, ficando muito maior e mais bonita do que antes. A mudança foi feita por causa do nascimento da Ivy, a irmã mais nova da Peppa, que fez a família ficar maior e precisar de mais espaço. A parte estranha é que as imagens da casa real começaram a surgir mais ou menos na mesma época em que a família Pig teve sua residência reformada. E se existir alguma conexão aqui? Talvez, quando a casa antiga da Peppa tenha sido destruída para ser reconstruída, ela, na verdade, tenha acabado parando na vida real de alguma forma. O que pode significar que Peppa Pig não é apenas um desenho, mas sim o reflexo de outro universo que às vezes entra em contato com o nosso mundo através de bugs como esse. Por isso, essas casas misteriosas encontradas pelas pessoas são idênticas às da porquinha. Isso muda tudo o que a gente imaginava sobre o desenho. Será que os criadores de Peppa Pig sabem que a porquinha e os outros personagens talvez existam em um universo diferente? Ou eles realmente pensam que inventaram tudo o que existe no programa? E se for apenas questão de tempo para que outros lugares do universo da Peppa sejam levados para a vida real? Orfanato. Antes de voltarmos a falar das ideias mais surreais, que tal fazermos uma pergunta meio sombria? E se a casa real da Peppa não for de fato uma casa, mas sim um orfanato? Quando olhamos bem para a residência da Peppa, percebemos que ela é construída de um jeito diferente da maioria das casas. É mais simples, com poucas janelas e sem quase nenhuma personalidade. Claro, estamos nos referindo à versão original da casa, que é a que está sendo encontrada pelas pessoas, não a versão reformada, que realmente se parece com uma residência. A questão é que a casa original tem um visual que lembra muito mais o de uma instituição, como um orfanato. Ou seja, é totalmente possível que a casa da Peppa tenha sido inspirada em um orfanato real, que em algum momento foi visitado pelos futuros criadores do programa, Neville Astley, Mark Baker e Phil Davis. Mas isso também significa outra coisa. A Peppa e o George podem ter sido inspirados em órfãos que viviam nesse orfanato e cujas histórias tristes tocaram o coração dos criadores do desenho. Você também acha que a casa da Peppa pode existir na vida real? Se sim, que tal comentar aqui embaixo? #VidaReal? Futuro. Achou essa teoria absurda? É porque ainda não escutou o que vamos falar agora. Peppa Pig é o futuro do nosso mundo. E nem estamos dizendo que o desenho apenas se passa em um futuro pós-apocalíptico, mas sim que o nosso mundo da vida real pode se tornar igual ao de Peppa Pig no futuro, e que o programa está tentando nos avisar disso.
Apesar dessa ideia parecer loucura, isso explicaria a existência da casa da Peppa na vida real. Aquele é realmente o lar da família Pig. No entanto, a família Pig ainda não existe e só vai surgir depois que nosso mundo for dominado por animais que andam e falam como humanos. Também seria por isso que a gente vê detalhes estranhos na série, com os livros de contos de fadas indicando que humanos eram muito mais comuns no passado, e o episódio sobre a pré-história provando que os homens da caverna eram todos humanos, mesmo em Peppa Pig. Percebe como parece que o desenho está tentando passar uma mensagem bem discreta para o público? Se essas coisas apenas indicassem que os humanos foram substituídos por animais em Peppa Pig, a série simplesmente teria feito os personagens dizerem isso. Porém, o jeito como essas informações são mostradas através de pistas dá a entender que é algo mais profundo, como se na verdade algum membro da equipe de produção do desenho estivesse tentando avisar que esse é o destino do nosso próprio mundo no futuro. Só que no caso disso ser verdade, como é que os criadores do programa descobriram que o futuro vai ser assim? Isso é algo realmente difícil de saber. Memória coletiva. Existe outra possibilidade que é tão bizarra quanto a ideia de existirem bugs no nosso universo e de a Peppa Pig realmente viver em outro universo. Mesmo assim, essa possibilidade da qual vamos falar começa a fazer bastante sentido quando abrimos nossas mentes. Alguns grupos de pessoas acreditam que o pensamento é capaz de influenciar a realidade de alguma forma, com pensamentos positivos atraindo coisas boas e os negativos atraindo coisas ruins. Alguns vão além e acreditam que quando muitas pessoas acreditam que algo pode acontecer, isso vai acontecer mesmo se devesse ser impossível, o que pode ser a explicação para pessoas avistando eventos sobrenaturais como OVNIs. Se você estivesse perguntando onde a Peppa Pig entra nessa história, relaxa, porque vamos te dizer agora. O desenho da porquinha é assistido por milhões de crianças em todo o mundo. E se tantas crianças pensando na casa da Peppa ao mesmo tempo fizeram com que a residência simplesmente surgisse na vida real, crianças têm muito mais imaginação do que adultos, e as superstições dizem que elas também têm uma conexão mais forte com o sobrenatural, com muitos relatos de crianças conseguindo enxergar espíritos ou se lembrar de suas vidas passadas. Será mesmo que as crianças têm esse poder oculto? Experimento social. Nós estamos aqui fazendo teorias sobre futuro distópico e sobre a realidade sendo alterada. Mas a verdade pode ser um pouco mais simples do que isso, com todos esses vídeos e fotos mostrando casas idênticas ao lar da Peppa, sendo fruto de um gigantesco experimento social. Instituições científicas de todos os cantos do mundo fazem experimentos muito diferentes. Alguns desses experimentos colocam grupos de pessoas em situações diferentes para mostrar como elas vão reagir, o que pode ajudar os cientistas a entender melhor como o cérebro funciona. Isso é chamado de experimento social e é algo feito há muito tempo. Imagine se alguma organização científica tiver construído diferentes casas iguais à da Peppa em vários lugares diferentes, justamente para descobrir como os fãs de Peppa Pig iriam reagir. Esse seria um dos experimentos sociais mais complexos de todos os tempos, e estaria funcionando perfeitamente, porque os fãs estão criando as teorias mais absurdas para explicar a presença da casa da Peppa na vida real, sem terem ideia de que tudo é um experimento. Se duvidar, esse experimento está sendo feito com o envolvimento da própria Hasbro, a atual detentora dos direitos de Peppa Pig. Nesse caso, esse experimento social vai ter um fim em algum momento, e quando esse fim chegar, tudo será confirmado como um experimento pela própria Hasbro, e é possível que isso até mesmo seja citado em um episódio novo de Peppa Pig. Isso, sem dúvidas, entraria para a história do marketing. Já pensou ter sempre conteúdo novo sobre animações no seu feed? É só se inscrever no canal e ativar o sininho. Família Pig real. No meio de todas essas possibilidades, tem algo que é simplesmente impossível ignorar. Se a casa da Peppa está em algum lugar do nosso mundo, então a própria família Pig também pode existir na vida real. Peppa, George, Eve, Mamãe e Papai Pig. Imagine só vê-los enquanto caminha pela rua. Muitos iriam desmaiar se os vissem, ainda mais se eles fossem porcos falantes e do tamanho de gente. Mas imaginamos que as versões reais deles sejam seres humanos e que a série só os transformou em porcos por ser um desenho infantil.
Será que a família Pig da vida real é amiga dos criadores do programa? Ou, quem sabe, uma família que os ajudou em algum momento importante da vida deles? Nem temos como saber se todos os membros da família Pig real ainda estão vivos, uma vez que se passaram mais de 20 anos desde que a série foi lançada lá em 2004. Se as versões reais de Peppa e George tivessem a idade dos personagens durante o lançamento da série, eles já seriam adultos nos dias de hoje, e isso é algo bem engraçado de se pensar. Peppa Town. Pensando desse jeito, também dá para imaginar que até mesmo a cidade de Peppa Town existe na vida real. A cidade da Peppa é cheia de personagens fantásticos e parece que cada um deles foi pensado com muito carinho, quase como se fossem baseados em pessoas reais de quem os criadores do show gostam muito. Então, sim, faz muito sentido que Peppa Town exista na vida real. Talvez não sendo chamada desse jeito, mas sim por outro nome que ninguém conhece. Até porque, sejamos sinceros, sempre foi estranho que essa cidade fosse chamada de Peppa Town, como se a Peppa fosse o centro do universo, mesmo sendo apenas mais uma garota no meio de tantas outras. É meio claro que esse é um nome falso apenas para que ninguém saiba onde a casa da Peppa da vida real fica. Porém, com base no desenho, podemos chegar à conclusão de que a verdadeira Peppa Town é uma cidade da Inglaterra próxima de Londres, já que a família Pig visita a capital da Inglaterra de vez em quando e a Ivy até nasceu lá. Mutantes. Quando falamos da família Pig e de Peppa Town existirem na vida real, a gente assumiu que as versões da vida real de todos os personagens são humanos. Mas existem chances de a verdade ser muito mais macabra do que qualquer um poderia esperar e de todos os personagens amáveis que vimos no show serem animais mutantes na vida real, que talvez até falem como humanos. Lembra que falamos sobre o desenho estar tentando passar uma mensagem do futuro? A mensagem não precisa ser necessariamente do futuro, mas sim de algo que está acontecendo agora mesmo, porque pode existir algum grupo de pessoas fazendo experimentos em animais para transformá-los em híbridos de humanos. Assumindo que isso seja verdade, as casas idênticas às de Peppa que as pessoas encontram em colinas não seriam moradias, e sim prisões feitas para esconder esses mutantes. E sabe, Peppa Town? A sua versão da vida real não seria uma cidade. Em vez disso, seria uma prisão gigantesca em forma de cidade. Será que os criadores do desenho, de alguma forma, descobriram esse experimento bizarro no passado e fizeram o desenho para denunciar o projeto, mas sem deixar óbvio que eles sabem o que está acontecendo, por terem medo de os envolvidos nesse experimento irem atrás deles? É assustador pensar que essa pode ser a verdade sobre um desenho tão amado quanto Peppa Pig. Aproveita e assiste também os 2 vídeos que deixamos na tela. Tenho certeza que você vai se divertir. Até logo!